Olá, estamos ao vivo. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom! Estava com muita saudade de vocês, né? Saudade das nossas lives, nossos encontros matinais aqui. Durante quase um ano inteiro nós estivemos aqui continuamente discutindo, debatendo, né? Trazendo elucidação àquilo que diz as Escrituras Sagradas, com o objetivo de trazer realmente entendimento, clareza, luz ao nosso coração e crescermos diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo em conhecimento, né? E multiplicar sobre nossas vidas a graça, a sabedoria de Deus. Hoje nós começamos uma série incrível chamada Faith Week. Hoje nós estamos especialmente aqui reunidos às 11 horas da manhã no especial Faith Week, onde durante toda essa semana, de segunda a sexta-feira, todos os dias às 11 horas da manhã, nós estaremos aqui para debater assuntos que serão também debatidos em toda a Minas Gerais, nas escolas Remas, na semana que antecede aí, né, as aulas do Rema, a Faith Week, a Semana da Fé, onde você vai ser ricamente abençoado por meio do conhecimento da palavra revelada. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, seja muito bem-vindo. Comecem a disparar agora os aviãozinhos e vão convidando todo mundo que você puder. Vai convidando, né? Convida todo mundo para todo mundo participar conosco. Eu tenho um monte de novidades para vocês nessa manhã e eu tenho certeza que a live será incrível. Bom dia, Débora Cunha. Bom dia, Camila Santiago. Você já está pronta, preparada para fazer o nosso marketing aí? Fique ligadinha. Vamos convidar, vamos chamar todo mundo que você se lembra aí que nos acompanhou durante todo o ano passado para estar conosco nesse ano também, durante todas as nossas lives aqui, durante essa semana que é a Semana Faith Week. Lembrando que hoje, a partir de hoje, começam nas unidades aqui da Grande BH, presencialmente, a Faith Week. Comigo, o pastor Marcelo Carvalho, na verdade, apóstolo Marcelo Carvalho, com Tiago Freitas, também com o pastor Anderson Wagner, e com os nossos convidados mais do que especiais, João Roberto Albuquerque e Janaína Albuquerque, direto de Campina Grande, na Paraíba, estarão conosco durante toda essa semana nas nossas escolas da região metropolitana, aqui no Carlos Prates, em Ibirité, Lagoa Santa e no Barreiro. Eu estarei ministrando a matéria Justiça de Deus, e se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum, vai ser bom demais da conta, bom demais mesmo. Então, vem pra cá, vamos juntos. Ó, eu tenho uma super novidade pra você, que é o seguinte: eu vou chamar alguém aqui, a princípio, para interagir conosco, e ele vai dizer qual é a novidade hoje, tá bom? Fica ligadinho aí e vê que legal isso, ó. Vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu achá-lo aqui. Deixa eu achar, tô procurando. Ele não tá aqui ainda? Bom, ele tá entrando aí, vai me mandar um convite, eu vou chamá-lo aqui, ele vai entrar ao vivo, e aí vai dar o recado e vai dizer como vai funcionar a live hoje. Se passar de uma hora, tá tudo bem, não há problema, a gente tem tempo mesmo. Eu preciso que você compartilhe e convide, vai lá, dedo no coraçãozinho e dispara no aviãozinho. Ó, cada um enviando aí para pelo menos 50 pessoas. Daqui a pouquinho a gente passa de 100 e aí 150 e aí 200 e não teremos mais limites. Afinal de contas, nós já somos mais de 12 mil participantes. Vamos lá. Convite já foi feito. Tá chegando aí. Conectando. Bom dia! Bom dia, deixa eu virar, porque aí a iluminação fica melhor. Pedro Pacífico Carvalho, Eu. meu filho querido, grande empreendedor do reino. Isso mesmo, quase quebrei tudo aqui onde eu tô. Rapaz, você tá bonito, hein, cara? Tô nada, que isso é Tá charme. lindão, rapaz. Tá Puxei solteiro, que Pedro? tô. Solteiríssimo. Graças a Deus, né, filhão? É, Como é que estão os andamentos para o ano hoje? Já se matriculou na universidade? então, atualmente sou aluno universitário da Universidade PUC. Da PUC. Muito Da bem, meu filho. Administração. Administração de empresas. Ó, eu sou seu pai e sei de toda a sua vida, do contexto, mas tem muita gente que não sabe que desde o final do ano passado você começou a empreender. Sim. Com o empurrãozinho do senhor, né? E como tem sido aí? Me conta essa novidade aí, pessoal. Bom, tem sido algo extraordinário. Tenho vivido realmente milagres dias
após dias, porque você sai de um estaca zero, onde você não tem perspectiva de clientela, você não tem ideia nenhuma de como gerir um negócio. E com a experiência e com o poder do Espírito que está sobre a gente, você vai levando aquilo com sabedoria e graça. Então Muito tem sido bem. maravilhoso, um tempo de crescimento, realmente avanço. Muito bem. Está de parabéns, Pedro. Eu tenho acompanhado, gente, de perto mesmo, o avanço e o crescimento da Pacífico Grifes. Não é assim, Pedro, o nome? Isso. Tem rebentado aí na internet, vendido bastante. Me conta como é que é esse negócio. Vem, tem loja, não tem loja? Fala aí, o povo quer saber. Então, a gente funciona atualmente pelo Instagram. Geralmente, todo dia eu posto um story, solto ali uma mensagem no feed, e o povo tudo vai pro direct, ou às vezes chama no WhatsApp. E a partir do momento que a pessoa me chamou no direct no WhatsApp, eu dou atenção 100% a ela. Os atendimentos são individuais, então a pessoa me chamou, eu vou atender ela, ela escolhe através de fotos ou chamadas de vídeo, de acordo com a promoção. Tem gente que leva 4, 5 peças, tem gente que já leva 2, 3 peças. Então eu separo, embalo com muito amor e carinho e mando entregar para essa pessoa. Ou seja, através de motoboy ou até mesmo para eles pegarem na igreja. Aí fica a critério do cliente. Mas hoje a gente não tem loja física, a gente trabalha totalmente pelo Instagram. Muito legal, muito bem. Pedro, é o seguinte, hoje, durante, na verdade, toda essa semana, nós vamos, a semana, né, da fé, ou a nossa Faith Week, especial Faith Week, durante toda essa semana nós vamos falar sobre temas que são básicos, fundamentais para a vida cristã. Temas esses que são com base em matérias do Rema. Nós estamos aí, né, às vésperas do início das aulas do Rema. Então, nós vamos ter fundamento da fé, nós vamos falar um pouco sobre realidades da nova criação, nós vamos falar sobre autoridade do crente, nós vamos falar sobre justiça de Deus, nós vamos falar sobre caráter de Deus. Bom, são várias matérias que nós vamos falar durante essa semana aí. Como vai funcionar a dinâmica? Eu vou começar hoje falando sobre fundamentos da fé. E quem nos assiste e quer participar, como é que faz? Me conta aí. Então, eu acabei de postar, assim que a live começou, postei aqui nos stories da Pacífico Grifes uma caixinha de perguntas. Perguntas para quê? Perguntas para a live. Então, quem tiver sua dúvida, corre aqui no meu perfil. Já é só você clicar no nomezinho do meu pai ali em cima, vai aparecer o meu perfil. Clicou no meu perfil, você vai em Stories. Deixa lá sua pergunta, sua dúvida da live, qualquer questão sobre fundamentos da fé e a gente vai responder no final. As perguntas dessa vez serão pegas através do meu perfil. Tá bom. E eu te pergunto, as pessoas vão receber essa resposta ou elas vão debater comigo aqui? Elas vão debater com o senhor. Muito bem. Então, gente, vê só. O negócio é o seguinte. Eu vou falar agora, nós vamos falar um pouco sobre o fundamento da fé e você vai fazer seus comentários aqui na nossa live ao vivo. Mas se tem dúvida, questionamento, corre no perfil do Pedro, né? Pacífico Grifes, e deixa lá sua pergunta, seu questionamento. Ou se você tem uma história, um testemunho sobre fé que você quer dividir, compartilhar. Aí, ó, beleza. Na hora que você mandar lá, vai aparecer, Pedro vai ler lá e vai dizer, ó, tem alguém aqui. E aí vai vir aqui e a gente vai convidar você a participar ao vivo no final da nossa live de hoje, né? Hoje a gente está esticando porque a gente precisa ensinar o pessoal ainda. A gente pode ser que esticar a live até depois do meio-dia um pouquinho. Mas aí a pessoa vai poder participar ao vivo aqui comigo, né? Interagir, perguntar e eu vou responder ao vivo para você, né? Quem tem coragem de fazer pergunta ao vivo ao pastor Marcelo? Porque tem gente que tem medo de me perguntar, já me confessaram isso aí. Eu não faço pergunta não, pastor, porque o senhor dá umas lapadas de vez em quando, né? Quem tem coragem faz pergunta, quem não tem dá risada, né não? É assim que é. Pedrão, então a gente se vê daqui a pouco, senhor não? Claro, com toda certeza. No final eu te chamo de novo aí pra gente se despedir do pessoal, tá bom? Perfeito. Então, beleza. Beijo, filho. Amo Beijo, você. pai. Pode sair aí. Então, gente, estamos mais uma vez aqui e eu quero mandar um abraço especial para todo mundo que já me acompanha, como Bárbara, como a Gisele Braga, como a Igreja Joy, Kelly Lana, Tatá, um beijo, tá? Lucas Souza, a Gilvânia que tá aí, a Daiane, um grande abraço para você, Dai. A Flávia Gomes, Janaíne. Ei, Jana, um beijo no seu coração, que tá matriculadíssima no Rema em Montes Claros. Rosângela, um grande abraço para você também. A Pietra Costa Longa, a Beatriz Ferrari, um grande abraço para você. Todo mundo já conectado e na expectativa de receber uma boa palavra. Selma Cardoso, alô, Selminha.
Um beijo no seu coração, Yolanda Calisto. Dona Yolanda, um beijo. Um abraço para a senhora. Cadê a Vivi? Beijo. Vamos nós. Lucas tá aí, Alexandra tá aí também. Nicolas Filho, um beijo para você. Pastor Marcos Neves, Kátia Pedrosa, sua esposa. Sabrina Virtuoso, um beijo. Eli, beijo. Direto do Ceará. Alô, Ceará. E todo mundo já na expectativa. Também a Gisele Valentim tá aí comigo. Fabiana Ferreira, filhota. Bárbara, um beijo para você. Viviane Vidigal. Ralf Bruno, meu cunhado, todo mundo já conectadíssimo para essa manhã gloriosa. Nós voltamos com tudo, né? Como é que foi de férias para você? Eu tive umas férias abençoadíssimas, né? Quem tá aí hoje também comigo é a Priscila Martins. Um grande abraço, Priscila Verinha Gomes. Gente, por favor, alguém convida a tia Ângela Cury aí. Chama a Ângela. Alô, Ângela. Alô, Mesquita. Acorda, vem para cá. Vamos juntos aqui cultuar ao Senhor por meio da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os fundamentos da fé. Falar sobre fé. Veja, a fé ela é fundamental para a vida humana. Fundamental. Na verdade, a fé ela faz parte da natureza humana. Eu era questionado essa semana ali por alguém falando sobre fé e como utilizar-se da fé, né? A verdade é que a fé ela é parte da nossa natureza e ela é estimulada pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa fé move o nosso coração. Ela é ativada dentro de nós, que nos impulsiona a ter ações correspondentes àquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Então, todo ser humano é movido por fé, né? Quando a gente olha para o texto que na Bíblia que fala sobre o que seria, né, de fato, um conceito mais apropriado de fé, a gente chega em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, uma convicção em fatos que não se vê. Porém, a gente sabe que esse texto ele não começa ali, de fato, a gente tira ele um pouco do contexto. Ele vem do contexto de uma carta, né, escrita aos cristãos, aos hebreus que haviam se convertido, né, ao cristianismo, que estavam desistindo da fé cristã. Você acredita que existem pessoas que começam bem no evangelho, né? Abrem mão das suas crenças passadas, quantos misticismos e ritos religiosos, religiões e etc. E começam a seguir a Cristo, né? E aí, quando eles começam a seguir a Cristo, às vezes são confrontados, muitas vezes são pressionados. As pressões vêm mesmo. Por quê? Porque quando nós estamos no mundo, irmãos, tanto faz, tanto fez, tanto faz. Pertencemos ao mundo, temos um destino. Qual é o destino do mundo? Perdição eterna. Andar vagando sem um destino, sem saber para onde vai. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós voltamos ao caminho de luz. Nós voltamos ao caminho do conhecimento. Nós voltamos realmente à nossa originalidade. É um caminho do qual nós nunca, jamais deveríamos ter saído. Né? Quando nós voltamos para esse caminho, o diabo, nosso opositor, nosso inimigo, ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que você saia desse caminho e volte para a vida que você levava antes. Por quê? Porque ele não vai aceitar perder aqueles que um dia ele conquistou. Né? Infelizmente, essas conquistas do diabo, a gente não tem como se livrar dela, porque isso se dá na infância. Né? O primeiro pecado ocorre aí entre os 5 e 6 anos de idade por uma influência já demoníaca, e então nós andamos em caminho de perdição. E precisamos então nascer de novo. Quando alguém se converte, quando alguém nasce de novo, quando alguém aceita Cristo, quando alguém abre mão da sua vida pregressa para caminhar no caminho realmente da luz, né? Da fé em Cristo Jesus, né? Da palavra de Deus, do Evangelho, então Satanás ele tenta de todas as formas se opor. Os primeiros meses de conversão normalmente são meses cruciais na nossa jornada. Então o escritor aos Hebreus ele conta um pouco dessa história dos irmãos que viviam na religião judaica e que de fato caminhavam, né, nessa religião na expectativa de se aproximar de Deus até que conheceram a Cristo Jesus, que é de fato o único caminho que nos leva a Deus. Jesus é o único caminho, ele é a porta, né? Não existe outro nome que importe salvação que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, de fato, nós adentramos de volta ao caminho, né? A vereda dos justos, o qual Salomão falou lá no livro de Provérbios. Então, nós agora estamos trilhando um caminho de crescimento. Por meio da palavra de Deus, nós vamos crescendo. Veja, o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Romanos, capítulo de número 1,
verso 16, é o seguinte. Ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, quando o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, certamente o falou porque muita gente deve ter vergonha do evangelho. Tinha naquele tempo e tem hoje. Talvez não seja uma vergonha pública, mas uma vergonha velada. Pessoas que por dentro se constranjam em dizer que são crentes. Pessoas que por dentro talvez tentem se adaptar ao meio onde vive para não ser rejeitado e negam o evangelho, né? De uma forma um pouco velada, acabam negando o evangelho. Então o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho essa negação para ter uma aceitação do meio onde eu vivo. Ao contrário, eu assumo o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Levando em consideração que a palavra salvação ali é transformação. A palavra salvação vai muito além de que uma passagem para ir para o céu. A palavra salvação, ela diz respeito a partir do momento em que você aceita Cristo, você ter preservação, você ter saúde, você ter prosperidade, você ter segurança, todas essas coisas que nós buscamos em tantas outras coisas no mundo, né? Em coisas naturais, de maneira espiritual, é liberada dentro de nós através da nossa fé. Então o apóstolo Paulo diz isso, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho de fato é o poder de Deus para a salvação. Então veja, não existe absolutamente nenhuma outra resposta para o ser humano que busca, de fato, uma vida plena que não seja o evangelho. Sabe, por não conhecer isso, os seres humanos buscam essa vida plena, buscam sucesso, buscam a prosperidade, buscam a segurança em coisas externas, na conquista de bens. Muitos lutam pela conquista financeira na expectativa do poder que o dinheiro promete. Promete, mas não cumpre. Porque o dinheiro não traz, de fato, felicidade plena. O dinheiro não pode comprar uma saúde perfeita. O dinheiro não pode comprar uma esposa honesta, fiel. O dinheiro não pode comprar filhos obedientes. O dinheiro não pode comprar um caráter. Não é verdade? Então, veja, a única coisa, se é que eu posso chamar de coisa, que pode nos garantir, de fato, sucesso, prosperidade, paz na vida, chama-se prática do evangelho. Então, o apóstolo Paulo diz exatamente isso, que eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, de fato, é a salvação. É poder para a salvação. Como que o evangelho revela esse poder para a salvação? Porque no evangelho mostra, passo a passo, como Deus conquistou para nós uma nova vida. Sabe, quando nós dizemos que nascemos de novo, não estamos dizendo apenas que estamos salvos e vamos morar no céu. Quando dizemos que nascemos de novo, de fato, temos agora o direito a uma nova vida, que estava morta, esquecida, mas que agora, de fato, nós precisamos tomar posse dela. Porém, essa vida só se vive pela fé. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja, nós somos justificados por Cristo para viver uma nova vida. E essa nova vida só se vive pela fé. Então, fé é fundamental na vida humana. Não existe cristianismo sem fé. Quando eu tiro a fé do cristianismo, só me sobra a religião. Quando eu tiro a fé do cristianismo, só me sobra, de fato, ritos, né, práticas, na expectativa de alguma forma, massagear a minha alma, né? Dar uma acalentada na alma, baixa um pouco aquele senso de inferioridade, aquele senso de culpa, de condenação. A religião, ela tem essa capacidade de massagear a minha alma, mas não me leva a uma mudança, a uma transformação real. Apenas a prática do evangelho, pela fé, pode trazer uma transformação plena de vida. E vai por mim. Se você não está vivendo uma vida que você queria, tudo o que você precisa é se agarrar ao evangelho e praticá-lo pela fé. Pode ter certeza que essa é a resposta para todos os seres humanos da Terra. Bom, mas aí você pode me dizer, pastor, mas eu não tenho fé. Como posso viver pela fé? Né? Algumas pessoas dizem isso, pastor, eu não tenho fé. Como eu posso adquirir fé? Como eu posso encontrar fé? Como eu posso alcançar a fé? Né? As pessoas me questionam. E eu pergunto, será que você não tem fé?
Por que que as pessoas, chegam a esse pensamento de que eles não têm fé? Por que que você acha que eles dizem que não têm fé? Digam aí para mim. Quem pode me responder, me dar uma dica aí, por que que as pessoas acreditam não ter fé? Quem pode me responder aí? Vamos lá, eu quero interagir com você agora. As pessoas costumam dizer, mas eu não tenho fé. Por que que as pessoas acreditam não ter fé? Porque elas realmente não têm? O que que você acha? Qual é a sua resposta a isso? Porque elas acham que fé é um sentimento. É isso mesmo, Pietra Costa Longa. Uma boa resposta. As pessoas acreditam que fé é um sentimento, não estão sentindo nada e acabam acreditando que não têm fé. A Janaíne Queiroz, lá de Montes Claros, disse porque elas vivem por obras. Exatamente, elas buscam a aprovação a partir das suas práticas, dos seus feitos, né? Busca sempre a aprovação pelos seus feitos, não é fé, né? É apenas obras. La Moraes diz, porque não conhecem a palavra de Deus. É verdade. As coisas não acontecem quando não tem fé. Verdade também. Eu acho que é porque às vezes não acontece aquilo que está crendo, pela falta de conhecimento, sofrimento demais, talvez, né? Então, bom, as experiências das pessoas, infelizmente, acabam gerando as suas próprias crenças. Quando uma pessoa diz, porque elas sofreram muito, elas acham que não tem fé, é porque elas estão baseando as suas crenças nas suas experiências e não naquilo que a palavra de Deus diz, né? Nós não podemos basear as nossas crenças com base nas nossas experiências. É por isso que as pessoas não desenvolvem fé, porque fé só vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não é pelas minhas experiências. A pessoa diz, mas eu criei, falei, declarei e não aconteceu, por isso não funciona. Bom, isso é a tua experiência, né? Outro creu, declarou e aconteceu. E essa é a experiência dele. Agora, um não aconteceu, o outro aconteceu em um dia. Quer dizer, qual dos dois está certo? Bom, nenhum dos dois. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A sua experiência é a sua experiência. Então, o que ocorre é o seguinte, é que as pessoas estão vivendo e andando e vivendo no mundo sem conhecimento. E esse conhecimento deve partir primeiro de quem você é. Nós já falamos aqui inúmeras vezes nas nossas lives sobre autoconhecimento. E eu vou bater mais uma vez nessa tecla. Veja, no texto de Hebreus, eu quero ler para você, o texto especificamente, para você entender, eu vou ler bem devagarzinho. Enquanto isso, se você tiver pergunta, por favor, você pode entrar no perfil. Clica aí no meu nome, vai aparecer o perfil do Pedro, Pacífico Grifes. Você clica lá, tem uma caixinha de perguntas para a live. Faz a sua pergunta lá, Pedro vai interagir comigo aqui. E você vai entrar ao vivo daqui a pouquinho, para que eu possa responder a sua pergunta ao vivo. Você vai fazer a sua pergunta e eu vou responder ao vivo. Quero mandar um abraço especial para o meu filho, Anderson. Grande abraço, ó. Tô aqui, ó. Me hidratando e cuidando da minha saúde ao mesmo tempo. Tá tudo aqui. Hebreus capítulo 11. Aliás, vamos ver do capítulo 10. A partir do verso 35. Veja o que diz Hebreus capítulo de número 10, verso 35. Vamos pegar todo o contexto para a gente entender. Eu vou ler bem devagarzinho. Veja só. Diz assim. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem grande galardão. Galardão é recompensa, presente. Não abandoneis a confiança. Confia. Confia em Deus, confia no que a palavra de Deus diz. Não abandone essa confiança, porque ela tem uma boa recompensa. É isso que ele está dizendo. Agora veja. Com efeitos, tendes necessidade de perseverança. Então, veja, não é só confiar, mas é confiar e perseverar. Permanecer firme até que aquilo que você espera aconteça. Não desista. Continue crendo, declarando. Não abra mão da sua confiança. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, então alcanceis a promessa. Então, a promessa está no final, né?
daquilo que Deus estabeleceu como sua vontade. No caso aqui, ele está falando sobre a volta de Jesus. Deus tem uma vontade dele perfeita na terra. Ele vai estabelecer todo o plano dele aqui. Depois que tudo tiver acabado, Jesus volta. E a gente precisa perseverar até lá. Não adianta, né? Tem o tempo, tem o momento, tem o horário. Aí tem que ficar perseverante e não abrir mão disso. Ficar lá, declarando e crendo. E até lá, né? Vivemos pela fé. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, a volta de Jesus. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, nós, os justificados por Cristo, devemos perseverar crendo nessa verdade até a volta de Jesus. Sem desistir, sem retroceder, sem voltar atrás. Para que a gente alcance a promessa, né? Se a gente desistir, babau. Ele diz, bom, nós, porém, se você retroceder nele, em Deus, não tem prazer a sua alma ou a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé para a conservação da alma. Somos da fé para a conservação da alma. Veja, o que é que pode te derrubar? A tua mente. A tua alma pode te derrubar. O que é que derruba as pessoas da fé? A alma. Né? Uma alma cheia de informações alheias e diferentes da vontade de Deus. Sabe? A vontade de Deus é que nós vivamos, por exemplo, uma vida completamente plena. No que diz respeito, por exemplo, à saúde divina. Né? A vontade de Deus é que nós vivamos saúde plena. Jesus, para isso, morreu na cruz do Calvário. Jesus, para isso, tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, somos sarados. Bom, isso é um fato. E esse fato, ele reflete diretamente no meu espírito. O meu espírito sabe disso. O meu espírito é perfeito. O meu espírito nunca vai adoecer. O meu espírito, ele está completamente pronto e preparado. Porém, essas verdades que a Bíblia diz que meu espírito sabe, devem permear também a minha alma. Eu devo estar completamente persuadido na minha alma, no meu entendimento, que isso é uma verdade plena. Agora, se eu permito que informações venham para a minha alma contrárias àquilo que a Bíblia diz sobre a minha saúde, eu começo a ser abalado pela fé. E como é que Satanás faz isso na minha alma? Ele começa a trazer sintomas, ele começa a trazer pensamentos, ele começa a trazer para você sugestões mentais. Deixa eu te dizer uma coisa, já está mais do que provado que a maioria das doenças, elas começam na mente, por sugestões mentais. Ou seja, a maioria das doenças pelas quais você já passou por elas foram criações suas, da sua própria mente, porque você permitiu que sugestões chegassem. Pastor, mas é impossível a gente não receber essas informações, uma vez que elas estão aí no mundo. Bom, é fato. Você talvez não consiga se livrar das informações que chegam, mas você pode rebater cada uma delas por meio de uma verdade superior a essas informações, que é a verdade da palavra de Deus. Então, veja, eu posso estar aqui e alguém pode estar brincando de bola comigo, ou ali de tênis, bolinha de tênis. E a pessoa começa a tacar a bola de tênis em mim. Pá, joga em mim, joga duas, joga três. Bom, eu não posso impedir que ele jogue a bola para mim, mas eu posso, primeiro, me livrar das bolas e, segundo, rebater essas bolas para ele de volta. Então, Satanás, ele vai trazer todo tipo de sugestão mental, por meio de sintomas, por meio de informações, por meio de notícias, por meio de experiências alheias. Ele vai trazer essas informações na tua mente para que você possa acolhê-las na tua mente por meio do teu pensamento, gerar uma fé desajustada, uma fé contrária e gerar, ao invés de saúde, gerar doença na tua própria vida. O que eu preciso fazer? Ou me livrar dessas informações, ou, quando não tiver direito de me livrar, eu rebater essas informações com a palavra de Deus. Quando chega, olha, tá todo mundo pegando Covid, todo mundo vai ter que pegar, todo mundo vai ter que adoecer, todo mundo vai passar mal. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou dizer, eu não vou, porque a Bíblia diz que mal nenhum chegará na minha tenda, que mal nenhum chegará na minha casa, né? Que o Senhor me livra, que eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo e na mão do Onipotente eu estou descansando. É isso que a Bíblia diz. Então, quando eu rebato essas informações mentais, como é que eu rebato isso na prática? Veja, preste bem atenção. Chegou a informação dizendo, ó, todo mundo vai pegar Covid, todo mundo vai ter problema. Eu corro para a Bíblia, abro o Salmo 91 e começo a ler Salmo 91.
ler e receber como verdade Salmo 91. E aí Salmo 91 começa a rebater essas informações mentais, para que eu não fique refém, né, daquilo que o diabo traz para as nossas vidas. Então veja, ele diz que nisso não traz prazer para a nossa alma. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé, para a conservação da alma. O que conserva a minha mente? A minha fé, né? Encher a minha mente com a palavra vai conservar a minha vida. Aí ele diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção e fatos que se não vê. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3, ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Veja. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Antes ele disse que a gente precisa da palavra ou da fé para conservar a nossa alma. Agora ele diz que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra. Se a palavra de Deus foi capaz de criar o universo, por que você acha que essa palavra também não é capaz de criar uma realidade para você? É isso que ele está dizendo. A palavra universo que ele usa aqui é a palavra aion. Aion. Essa palavra aion, ele significa um universo temporal. Ou seja, um espaço de tempo criado. No caso de Deus, Deus criou o universo como um espaço de tempo. Para Deus, é um espaço de tempo dentro do contexto de mundo, né? Do espírito. Deus criou ali o espaço-tempo. Mas para nós é uma geração. O tempo que eu vivo na Terra. A minha geração contribui, ou seja, as minhas perspectivas, o meu pensamento, né, aquilo que eu falo, contribui para a formação da minha geração, do meu universo temporal. Você entendeu isso? Pela fé, nós entendemos que o universo, o aion, foi criado pela palavra de Deus. Então, a mesma palavra que criou o aion para Deus é a mesma palavra que cria o aion para nós. Sabe quando a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo? Essa palavra mundo também é aion. Ele está dizendo, não se conforme com aquilo que foi criado nessa geração. Não se conforme com as informações desse século, desse aion, dessa geração. Isso não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, muda a tua forma de pensar por meio. Traz uma verdade superior à tua vida. Existe uma verdade. A verdade não é o que eu vivo. A verdade é a palavra de Deus. Ainda que eu esteja vivendo algo, irmãos, acima da minha vida existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. E eu preciso moldar a minha vida a essa verdade da palavra, para que eu possa realmente desfrutar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio e vem a existir a partir daquilo que não se vê. Bom, é aqui que eu quero parar um pouco, estacionar um pouco com você. Porque eu poderia muito bem te ensinar uma fórmula sobre fé. Olha, a fórmula de fé é bem simples. Creia com o coração, fale com a boca e você vai ver acontecer diante dos seus olhos. Essa é uma fórmula simples de fé. E fé funciona. Se você falar crendo com o coração, acontece. A questão é, por que acontece? Né? De onde vem essa afirmativa? Né? De onde surge um poder que é capaz de realizar aquilo que eu falo porque eu creio com o coração? Veja, eu posso te dar uma fórmula, mas a fórmula não reflete o fundamento, né? Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira mais simples para você. Bom, você vai para a escola estudar, na universidade ou na escola, tanto faz. E aí você está com um cálculo para resolver e não sabe como resolver o cálculo. Alguém diz, é simples, é o seguinte, não perde tempo resolvendo esse cálculo, não. Tem essa fórmula aqui. Joga os dados dentro dessa fórmula e então, pum, você vai saber o resultado.
Bom, você vai saber o resultado, mas não vai saber fazer o cálculo. Não sabe. Aí eu te pergunto, quem nasceu primeiro? O cálculo ou a fórmula? Primeiro nasceu o cálculo. E pelo cálculo alguém fez uma fórmula. Deu para entender? Bom, eu calculei, eu fiz um cálculo inteiro e disse, rapaz, eu vou simplificar tudo isso dando uma fórmula para esse cálculo. Então, veja, eu crio a fórmula com base no cálculo. Mas quem fez o cálculo sabe fazer a fórmula, mas para quem usa a fórmula não sabe fazer o cálculo. O que eu quero dizer com isso? Bom, dentro da nossa realidade, existe uma fórmula de fé. E a fórmula é fala com a boca e crê com o coração. Bom, agora, quem disse que isso funciona é porque conhece o fundamento disso. Conhece a realidade disso. E a realidade é o porquê que isso é real. Por que isso acontece. E é isso que eu quero te mostrar. Veja. A Bíblia diz que, pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível veio a existir a partir do que não se vê. Quem criou o universo foi Deus. E a Bíblia diz que Deus criou a partir do reino invisível. Do reino dos céus. Que é onde Deus hoje habita, no reino dos céus. Onde ele tem o seu trono estabelecido, onde ele tem soberanias e governo, onde ele tem realmente o seu exército de anjos. Deus está lá, soberano no céu. Existe um reino celestial do qual Deus é Senhor, Rei absoluto, intocável. Está lá. E a partir desse reino celestial, falando, com o poder da sua palavra, falando, Deus cria o Aion. Deus cria um universo temporal. Deus começa a declarar e aquilo que sai da sua boca se torna visível. Agora veja, Deus é espírito e ele não pode ter uma palavra visível. A sua palavra só pode ser espírito também. Ele fala o espírito a partir do reino do espírito e cria coisas naturais e visíveis. Deus fez isso. Então veja, o universo natural visível que nós vivemos hoje é fruto de uma palavra que é espírito e vida falada de um ambiente espiritual, que é o reino dos céus. Então, isso está bem claro. Deus criou as coisas visíveis a partir do reino invisível com uma palavra que é espírito e vida. Foi criado. Bom, quando chega em Gênesis 1, 26, Deus já tinha criado tudo o que era visível. Tudo o que era visível. Tudo. A terra, tudo que nela há, tudo o que era necessário para ser realmente possível a existência do homem na Terra. Aí, Gênesis 1, 26 diz assim, também disse Deus, bom, já que fizemos o universo visível, está pronto, chegou a hora de trazermos à existência a raça humana. Façamos também o homem. Bom, faço uma pergunta para Deus agora. Deus, quando você diz façamos o homem, você decidiu fazer o homem fisicamente visível? Com materiais que você já tinha criado anteriormente com a sua palavra? Deus, quando você diz façamos o homem, você imaginou algum tipo de material visível na formação desse homem? E Deus certamente te responderá, não. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E uma vez que nós somos seres espirituais, nós faremos o homem também seres espirituais, com a mesma natureza de Deus, que somos nós. Nós, Deus, faremos o homem uma extensão da nossa própria existência. Agora veja, se Deus é espírito, está no ambiente espiritual, no reino do espírito, e a partir de lá ele cria com a palavra que sai da sua boca o ambiente físico. Mas o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, que é espírito. Eu te pergunto, o homem foi criado na terra ou o homem foi criado no céu? Quem pode me responder? O homem foi criado na terra ou o homem foi criado no céu? Quando eu digo homem, o ser humano original, ele foi criado na terra ou ele foi criado no céu? Responde para mim. Gilson Oliveira disse no céu. Janaíne não entendeu e disse na terra. Bom, a Andresa Guimarães disse no céu. Pietra Costa Longa disse no céu. Gisele disse no céu. Flávia Gomes disse no céu.
Renata disse no céu. Isri, ele foi gerado dentro de Deus. E Deus estava onde, Isri? Ele foi gerado dentro de Deus e Deus estava onde? Me responde aí. Se ele estava dentro de Deus, Deus estava onde quando ele foi gerado? Eu vou esperar a resposta de Isri e aí nós vamos dar continuidade. Isri disse, ele foi gerado dentro de Deus. Sim, e Deus estava onde? Deus estava no céu, logo o homem foi gerado no céu, porque o homem é um ser espiritual criado em mais semelhança de Deus. Então veja, Deus criou o homem no céu à sua imagem e semelhança. Por enquanto não manifestou ainda porque ele estava dentro de Deus. Mas é um homem celestial, um homem criado em Deus. Aí depois de haver criado esse homem no céu, disse, eu vou te dar uma missão. Eu preciso que você governe a terra. Tenha ele domínio sobre o reino do céu, sobre a terra, sobre todos os animais, sobre tudo que é. Deus chega para o povo e diz, eu vou te dar um governo, vou te dar um domínio, mas não é aqui no céu, é lá na terra. Lá na terra você vai dominar e governar. Então Deus criou o homem, a sua imagem, mas Deus criou homem e mulher, os criou, e Deus os abençoou e disse, agora se multipliquem, sejam fecundos, encham a terra, governem a terra, dominem a terra. Depois de haver dito isso, aí a Bíblia diz que Deus formou do pó da terra um corpo para o homem. Deus formou do pó da terra um corpo para o homem. E soprou nesse corpo o fôlego divino, ou a vida do homem que estava dentro dele, ou o homem espiritual que ele havera de criar. Quando ele sopra, ele está no reino do Espírito, veja. E o corpo está na terra. Deus é Espírito. O corpo é material terreno. Deus é Espírito, está no céu. O corpo feito de barro está na terra. Aí Deus pega o que é celestial e sopra dentro do que é natural. E o homem se torna uma alma vivente. Veja, de um lado está o céu, do outro está a terra e no meio está o homem. O homem é a única conexão existente entre o céu e a terra. O homem conecta céu e terra. Agora veja, lembre que aquilo que é visível vem a existir a partir do que não se vê. O que é visível vem a existir a partir do que não se vê. Ou seja, o universo, o mundo que nós vemos aqui, que nós vivemos, ele é resultado direto de declarações espirituais dos homens. Boas ou ruins? Boas ou ruins? Você cria o seu universo temporal com base ou com fruto nas suas próprias palavras. Por quê? Porque você é uma extensão de quem Deus é. Você é uma extensão de quem Deus é. Quando você fala, coisas acontecem. Agora, se você não tem a sua mente moldada pela palavra de Deus, que dá origem a um reino celestial na terra, trazendo do céu a vontade de Deus para a terra, logo, obviamente, quando você fala o que o mundo fala, você constrói e coopera com o diabo em um reino de morte, de roubo, morte e destruição. Veja, é bem curioso, porque a religião, ela nos empurra para uma crença assim. Olha, Deus é poderoso, ele não nega Deus, o diabo não vai negar Deus. Deus é poderoso, porém, se ele é poderoso, né, e diz que é amor, por que as pessoas estão morrendo na Terra? Por que isso ou aquilo está acontecendo na Terra? Então, ou Deus não é tão poderoso assim, ou ele não é tão amor assim como você pensa. Isso é uma ideia do diabo, para nos confundir a cabeça. Por quê? Porque a gente pensa assim, bom, se Deus quiser, ele faz o que quiser aqui na Terra. Mas a coisa não é bem assim. Veja,
Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e você tem uma missão. Deus disse em Gênesis capítulo 1, verso 26, domine o homem sobre a terra. Ele não disse, dominemos nós, eu e o homem sobre a terra. Ele disse, domine o homem. O domínio da terra foi dado aos homens, e não a Deus. Somos nós os responsáveis por tudo que está acontecendo aqui. De bom ou de ruim. Veja, aí você me pergunta, por que quando eu falo com a boca, crendo com o coração, acontece que é a fórmula? Porque eu sou um ser espiritual criado em imagem e semelhança de Deus. E a fé faz parte do caráter de quem Deus é. É um atributo divino. Assim como o amor, que o define. Assim como a bondade. Assim como a justiça. Tudo isso são atributos, parte, característica do caráter de quem Deus é. Não é o que ele tem, é quem ele é. Bom, se Deus tem esses traços de caráter, de justiça, de amor, de fé, de bondade, nós carregamos esses traços de forma intrínseca dentro de cada um de nós, porque somos seus filhos, criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Mesmo que não saibamos, estamos por aí falando e construindo o universo que nós queremos ou não. Precisamos, então, alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus para que da nossa boca saia apenas palavras que construam, que edifiquem. Sabe, por que será que quando Deus diz assim, ó, 6 coisas Deus detesta e uma ele abomina? Você já ouviu esse texto? Depois você lê lá, pesquisa no Google, você vai achar. Está em Provérbios. 6 coisas Deus detesta e uma ele abomina. Bom, quando você vai olhar essas 7 coisas que Deus 6 detesta e uma ele abomina, nenhuma delas tem, por exemplo, um pecado sexual. Deus detesta quando há um adultério. Deus detesta quando há traição. Deus detesta. Não quer dizer que ele não acha errado, isso não traga dano, não é isso que eu estou dizendo. Mas as coisas que Deus mais detesta é mentira, fofoca, irmãos que semeiam contenda entre os irmãos. Por quê? Porque ele está usando um atributo divino para destruição e não para edificação. Quando você abre a sua boca, por que a Bíblia está cheia de instruções assim? Cuidado como você usa a sua língua, criatura. Cuidado como você usa a sua língua. Quando ele fala língua, ele está falando desse pedaço de cara, ele está falando da sua voz. Cuidado como você usa aquilo, a sua fala. Porque a palavra é algo poderoso. Quando você usa a sua boca para amaldiçoar um irmão, você está usando um instrumento divino em prol do diabo. Você entende isso? Por isso que Deus abomina tanto, irmãos, os pecados de maledicência. Porque a boca, ela não foi criada para isso. Ela foi criada para construir e não para destruir. Ela foi criada para edificar, para restaurar e não para matar. Né? Então, veja, somos, resumindo, seres espirituais criados em mais semelhança de Deus. Portanto, carregamos a própria natureza de Deus em nós, que é amor. Se andarmos em amor, naturalmente a fé opera. Por quê? Porque a natureza que opera o amor é a mesma natureza que opera a fé. É a mesma natureza que opera a justiça. É a mesma. É a mesma. Você dizer que está usando fé e não está andando em amor, você está usando só uma ferramenta velha, que estava jogada num canto. Pode até funcionar por hora, mas não traz benefício nenhum para a vida. Né? Usar a fé só para adquirir um carro, quando você não anda em amor, de que adianta? De que adianta isso? Portanto, vigiem daquilo que sai da sua boca. Entendendo que você é um ser humano que se move por fé. Crendo com o coração, confessando com a boca. E aí você constrói o mundo que você deseja. Ou não. Pedro Pacífico, cadê você, garoto? Tem alguém aí, Pedro, para falar com a gente? Vem cá, conta para mim. Vamos agora entrar nesse momento aí das perguntas, onde você vai participar ao vivo comigo aqui, fazendo a sua pergunta e eu respondo ao vivo para você aqui.
Quem aí já entrou no teu perfil? Temos um tanto de gente aqui no meu perfil, nova, que eu não vi essa lista. Elisângela Gonçalves, por exemplo. Sim. Mas perguntas ainda não tem. Ninguém tem pergunta? Ninguém quer participar comigo hoje? Não é possível, gente. Né? Manda lá na caixinha lá do Pedro, caixinha de perguntas, quero fazer uma pergunta. Eu vou te convidar aqui, você vai fazer a pergunta ao vivo, eu vou responder para você. E vai ser maravilhoso. Vamos contribuir com todo mundo. Um faz uma pergunta, todo mundo é beneficiado, porque todo mundo recebe a resposta, né? Então vamos lá, quem vai fazer? Tem alguém aí que deseja participar? Tem que entrar lá no perfil do Pedro na caixinha e falar, eu quero participar. Vai lá, e eu vou te chamar aqui. Saudade, Hugão. Um grande abraço para você, queridão. Beijo no coração. Vamos lá, gente. Alguém quer participar comigo? Você tem 3 minutinhos, senão eu vou encerrar a nossa live. Alguém? 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 Beijo, Cates Passos. Você vai andar por fé e não por vista. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. O apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos atentar, ficar esperto, observar especificamente aquilo que é espiritual e não o que é terreno. Atentando nós para aquilo que não se vê e não para o que se vê. Nós precisamos ficar atentos, olhando, observando o que nós não vemos, ou seja, o reino do Espírito em todo o tempo, e não o reino físico. Trazer para a minha mente as informações do reino do Espírito, e não para a minha mente as informações do reino físico. Por quê? Ele diz, porque o reino do Espírito é eterno. O reino físico é temporal e passageiro. Entendeu? O reino físico é temporal e passageiro. Aquilo que é amanhã já não é mais. Mas no reino espiritual, o que é, vai permanecer eternamente. Nada muda, absolutamente nada. Né? As verdades espirituais que estão designadas na palavra de Deus não mudam. São imutáveis. Então, por exemplo, você está hoje com sintoma, isso é natural e terreno. Hoje é, amanhã não é. Hoje tem, amanhã não tem. Sumiu, desapareceu, desintegrou-se. Né? Então não atente naquilo que é natural e terreno. Não traga para sua mente as informações do que é natural e terreno. Traga para sua mente as informações do que é espiritual. Porque o que é natural e terreno é passageiro, é temporal. Mas o que é espiritual é eterno. É eterno. Bom, eu fiz o convite, ninguém quer participar comigo. Vou chamar o Pedro. E o Pedro vai encerrar essa live comigo aqui, já que você não quer participar comigo. Não adianta fazer a pergunta aqui na minha caixinha, não. Já falei. O jeito certo é entra lá no perfil do Pedro, Pacífico Grifes, faz a pergunta ou diga, eu quero participar. E aí eu vou te chamar aqui ao vivo, você vai fazer a sua pergunta, eu vou responder, todo mundo vai ser abençoado e a gente vai trazer luz e clareza, né, a esse assunto tão importante que é o fundamento da fé. E aí, Pedrão? Eu vou entrar aqui. Não tem mais ninguém aí? Não. Ninguém quer. Vou chamar o Pedro aqui de novo. Bota aí, Pedro. Peraí. Ah, acabou de aparecer. Olha que coisa maravilhosa. Quem é? Janaíne Queiroz. Quando declaramos algo e não acontece, significa falta de fé? Vamos chamar a Jane aqui para falar com ela. Peraí. Janaíne Queiroz, cadê você? Vou te mandar aí uma solicitação, Jane. Fala aí. Estou aguardando, esperando. Vamos lá. Quando você entrar, você se apresenta, diz de onde você está falando, a cidade. Janaíne Queiroz, minha amiga! Fala, meu amigo! E aí, como tá você? Tô bem, graças a Deus aqui tá chovendo, né? Agora eu tô bem. É mesmo. Novidade chover em Moc, né? Glória a Deus! Preparada para o rema, Jana? Totalmente! Eu falo com os meninos que eu já tô ansiosa, já tô querendo logo. É, né? Coisa boa. Me conta aí. Fala qual o seu nome, me diz a cidade e fala qual é a sua pergunta aí. Bom, meu nome é Janaína, eu falo da cidade de Montes Claros. E a minha pergunta é o seguinte: quando nós declaramos algo e não acontece, significa que nós não tivemos fé para aquilo? Veja só. Criou-se um conceito, Jana, que é o seguinte: se eu falar, vai acontecer, né?
Mas lembre-se que a fé ela se baseia na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu falo confessar a palavra, ou confissão, a palavra confissão significa dizer o que Deus diz. Então, a primeira coisa que eu preciso me certificar é o seguinte: o que eu estou confessando foi o que Deus disse? Tem muita gente com desejo de algo, que algo aconteça, e está falando aquilo, mas não está vendo o resultado. Porque, na verdade, Deus nunca disse nada àquele respeito. É claro que a vontade de Deus está expressa já na palavra. Então, o que está na palavra já está dito, ponto final. Por exemplo, eu preciso esperar uma palavra específica de Deus sobre cura? Não preciso, está na palavra. A palavra de Deus diz que Cristo tomou sobre si as minhas 12 enfermidades. E o castigo que me trouxe paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele eu fui sarado. Ponto. Eu vou confessar, dizer eu sou sarado, porque Deus disse que eu sou sarado, ponto final. Isso é confessar a palavra. E vai acontecer. Agora, veja, eu preciso perseverar nessa confissão até que aquilo se manifeste. Veja o que Hebreus diz. Ele disse, não abra mão da vossa confiança, pois ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, você vai receber aquilo do qual ele falou, ou a promessa. Promessa significa que alguém falou alguma coisa. Se Deus não falou nada, não tem o que eu esperar. Como é que eu vou esperar o que Deus não falou? Deu para entender? Agora, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu estou com vontade de comprar uma casa nova. Ah, Senhor, vou comprar aquela casa. Vou declarar que aquela casa vai ser minha. Essa casa é minha, essa casa é minha, essa casa é minha. Bom, o fato de você declarar não quer dizer que aquilo vai se tornar real. Isso é confissão positiva, né? Agora, a Bíblia diz que eu posso pedir a Deus em nome de Jesus e o Pai responderá para que nossa alegria seja completa. Veja como Deus é um Deus bom. Ele diz, para que eu veja a Janaína com esse sorriso o tempo inteiro, eu quero dar para ela um presente, uma casa. Pronto. E aí você vai pedir. Papai, eu quero uma casa, eu gostaria que fosse aquela casa ali. Pedir, beleza. E tenha certeza que Deus vai te responder a pergunta. Ou ao seu pedido. Se você agora tem uma palavra de Deus, Jane, a casa é sua. Ponto final. Agora eu coloco a minha âncora sobre essa palavra que Deus me deu. E nela eu isso a minha fé. Pronto. Se a dúvida chegar, eu digo, mas Deus disse. Deus disse e vai acontecer, acabou. Agora, se Deus não disse nada, como é que eu vou me sustentar nisso? Verdade. Mas, pastor, toda vez que eu peço, você acha que Deus não dá? Depende. Você acha que Deus vai dar, por exemplo, uma cobertura para um menino de 10 anos de idade? Não vai. Não vai. Então, veja, Deus, ele olha para mim e com base no meu pedido, ele avalia. Ele diz, cara, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Né? Talvez o que eu peça seja lícito, mas não para o momento que eu estou pedindo. Tem gente que certamente, se ficar rico e tiver atendido o seu pedido, se desvia do evangelho. Verdade. Então, para Deus é melhor que ele fique pobre no evangelho do que rico fora dele. Deus não vai dar só porque você pediu. Deus é um pai, ele avalia a sua condição. Eu tenho o Pedro, meu filho, ele tem 17 anos, né? E tem coisas que ele me pede, eu digo não. Quer dizer que eu sou ruim? Obviamente que não. Quer dizer que eu estou cuidando dele. Às vezes o que ele me pede não é para o momento. Digo, filho, nesse momento isso não é bom para você. Isso não é legal. Eu estou te protegendo com um não. E Deus muitas vezes vai dizer não para a gente também. Dizer, não, filho, não é o momento. Se você tiver isso agora, você se desvia. Agora, se ele disser sim, é claro que a experiência minha não conta como fé, tá? Eu só estou dando o exemplo. Eu queria trocar de carro uma vez. E eu falei, pai, eu quero trocar de carro, quero trocar de carro, quero trocar de carro. Bom, aí eu falei, vou escolher o carro que eu quero. Aí decidi que carro que eu queria. Eu quero esse carro. Beleza. Passou. Até aquele momento, nada tinha acontecido. Aí um dia eu estava no meu escritório sentado e veio a informação no coração. Vai lá fora. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá fora, eu vi um carro estacionado, exatamente o carro como eu queria. E aí eu vi a informação no meu coração. Roda aquele carro. Gente, essa foi a minha experiência. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, eu fui lá, dei uma volta no carro. Depois o senhor disse, coloca a mão no carro. Aí eu coloquei a mão no carro. O senhor disse, pronto, esse carro é seu. Acabou. Ali acabou. Me veio uma alegria tão grande no coração, eu não tinha o carro nas mãos, mas eu tinha uma palavra de quem não mente. Eu tinha uma palavra daquele que não retrocede, eu tinha uma palavra daquele que jamais volta atrás do que disse. No momento em que caiu a Jana aí, mas tá tudo bem.
No momento em que ele disse, é seu, era meu, e acabou, eu não estava vendo, mas eu já tinha. Agora eu tinha como ter fé, era a certeza das coisas que se esperam, uma convicção, ainda que eu não estivesse vendo. Mas porque eu tinha uma palavra de quem não mente. Né? Não é uma vontade, um desejo. Fé se baseia no que Deus disse. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Uma vez que Deus disse, pode perseverar, porque vai acontecer. É isso aí. Tem mais alguém, Pedro, aí com pergunta? Eu tenho mais 10 minutinhos aí. Nenhuma outra pergunta. Ninguém mais vai fazer pergunta, não? Ninguém mais quer fazer pergunta aí? Jana, muito obrigado pela sua participação, querida. Você é sensacional, amiga. Saudade de você, viu? Em breve, quando eu estiver em Moc, nós vamos nos encontrar de novo com essa família linda aí. Quem mais, irmão? Tem alguém mais que tem alguma dúvida, pergunta, queira participar aí, fazer sua pergunta sobre fé? Estamos aqui. Se não, espera lá um pouquinho. Qual é o caminho da pergunta? Vai no perfil Pacificogrifes. Clica aí no nome Marcelo Carvalho, posta o Marcelo Carvalho aí em cima. Vai aparecer o perfil Pacificogrifes. Você clica nele, vai no Stories, tem uma caixinha. Você clica lá e diz, eu quero participar. Quero fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Eu vou te chamar ao vivo. Você vai fazer a sua pergunta e eu vou responder para você. Tem alguém aí? Não. Grande abraço, Cida, para você também. É sempre bom. Essa questão de clicar no nome do senhor só funciona quando eu estiver dentro da live. Entendi. Travou tudo, não foi, Jana? Mas foi bom. O pessoal pegou a resposta aí, foi bom. Mais alguém, gente, para participar aí? Fala aí comigo. Sem perguntas. Bom, amanhã nós teremos mais uma live às 11 horas da manhã, exclusiva para você, no especial Faith Week. Eu quero convidar você especificamente para hoje à noite, em uma das nossas unidades, na Grande BH, participar presencialmente da Faith Week. Começa hoje em todas as unidades da Grande BH, Carlos Prates, Ibirité, Barreiro ou Lagoa Santa. Eu estarei em uma delas, trazendo uma mensagem sobre justiça de Deus em Cristo Jesus. Né? Vai ser maravilhoso. Você é meu convidado especial a participar. E não se esqueça, nós estamos nas vésperas do Rema. Se você ainda não fez Rema, corre, se inscreve. Tem um Rema perto de você, corre para lá, né? E você vai participar dessa grande escola que transforma vidas, né? O Rema, de fato, é uma grande bênção para mim. Pastor, onde o senhor aprendeu tudo isso? No Rema, não foi em outro lugar, não. Eu aprendi no Rema. O Rema é que me ensinou tudo que eu sei. É o Rema que trouxe luz, né? Leandro Guimarães diz, pastor, sabemos que Deus pode fazer tudo, mas posso crer que tudo pode ser mudado pela oração? Veja só. Eu vou responder para o Leandro, que é meu amigo lá de Portugal. Chegou alguém aí? Então vamos fazer a última participação, vamos desligar. Leandro, é o seguinte. A oração, Leandro, tem seu lugar. E ela coopera. Mas não é a oração que determina se acontece ou se não acontece. O que determina é a fé. Né? Se você orar, bom, a Bíblia diz que você ora por um enfermo e a oração da fé é que levanta, né? Então, não é uma questão de oração, é uma questão de fé. Né? A fé faz parte do processo, mas o que de fato traz existência, as coisas que não existem, é a fé. Veja, mas a fé se opera pela oração, é falando. Oração é falar. Né? Falar significa exatamente isso, falar. Se você só crê e não fala nada, também nada funciona. Então, veja, o que traz existência é a fé, mas a oração é um veículo pela qual a fé se manifesta. Bom, vamos lá. Quem está aí? Quem quer participar aí? Fala aí. Renata Lisboa Fotografia. Renata Lisboa. Vamos ver lá. Ver se eu acho Renata aqui. Renata, cadê você? Vai participar comigo ao vivo, a última participação de hoje. Amanhã tem mais. Renata, cadê a Renata? Tá aqui. Pronto. Solicitação enviada, a Renata vai receber aí, vai participar ao vivo. E aí nós vamos encerrar a nossa live de hoje, tá bom? Renata, tô aguardando você. Aceita aí o convite. Quando você entrar, você já se apresenta, fala seu nome, fala de onde você está falando, faça a sua pergunta
e eu tentarei respondê-la. Vamos lá. Estou aguardando aí a Renata responder ao meu convite. O convite foi feito. Vamos ver a Renata aí se ela vai conectar-se conosco. Aguardando, aguardando, Renata. Vamos lá, Renata. Guardando a sua participação aí. Obrigado, Geraldo. Um grande abraço para você também. Para mim, uma honra estar com vocês todas as manhãs, né? Daniela Santos, de Ipatinga, Minas Gerais, está aí conectada com a gente. Parece que Renata desistiu, né? Eu mandei o convite e ela não respondeu. Renata não está conseguindo participar. Renata, se você está me ouvindo aí e quer participar, manda um convite para mim aí agora. E eu respondo para você. A pergunta dela é: o medo está relacionado com a fé? Claro, o medo é o contrário da fé, né? Quando você não tem fé, o medo se estabelece. E quando o medo se estabelece, ele anula a fé. O medo é exatamente a fé movida ao contrário, né? É você crer porque não quer. Essa é que é a desgraça do medo, né? Você crê pro que não quer. Pensa que coisa horrorosa. Eu não quero, mas eu creio. Aí eu danou-se. Acabei de entrar e é a minha primeira vez. Laura, um grande abraço para você, Laurinha. Seja muito bem-vinda, Laura. Nós estamos começando hoje de novo uma nova temporada aí. O ano passado nós estivemos juntos aí durante um ano inteiro, lives todos os dias. Começamos com 2 vezes ao dia, né? 11 da manhã e 11 da noite. Hoje nós estamos só às 11 da manhã e vamos aí enveredar nessa semana inteira, até sexta-feira. E vai ser uma grande bênção. Depois nós vamos começar o Rema e vamos começar as lives também. Aí vai ser maravilhoso, não é não, Pedro? Vai ser pipoco. Vai ser um pipoco. Grande abraço. Parece que a minha amiga Renata desistiu aí, né? Eu vou chamar o Pedro aqui para a gente encerrar. Ele que participa comigo é o... E move tudo aqui. Vamos lá, Pedrão. Manda o convite para mim aí. Grande abraço para você, Carol. Eronice de Jacobina, um grande abraço. Nath Miranda, filha querida, um beijo para você, pro Rodolfo, pro bem. Bom, vamos lá. E aí, Pedro? Olha eu de volta. Como é que foi a live para você, filho querido? Foi uma live maravilhosa. Eu entrei aqui pro meu quarto enquanto o senhor explanava sobre o conteúdo e estou resolvendo algumas coisas, editando alguns vídeos e escutando o senhor falando. E por mais que desde pequeno eu tenha o senhor dentro de casa e por mais que desde pequeno eu já venho aprendendo sobre isso, cada vez que eu escuto parece que é a primeira vez. Tem sempre coisas novas a serem ensinadas e descobertas. Isso aí. Ensina o povo aí e convida o povo para amanhã. Como é que vai se dar amanhã a nossa live? Bom, então, amanhã a gente vai fazer no mesmo esquema. A gente vai entrar, eu já vou estar aqui com ele. A gente vai explicar um pouquinho para o pessoal, quem não entrou hoje. Vai entrar só amanhã. A gente vai explicar novamente como é que vai funcionar. Mas dessa vez eu vou deixar uma caixinha de perguntas hoje à noite. Isso. Deixa da agora em diante já. Já Então, abre agora a caixinha. Qual é o conteúdo de amanhã? Amanhã nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui, peraí. Te falo num minuto. Rapidinho eu te falo aqui, peraí. São tantas informações que eu tenho que olhar direitinho aqui, peraí. Amanhã nós vamos falar sobre caráter de Deus. Perfeito. Então, vou deixar a caixinha de perguntas aí sobre caráter de Deus. E se você tem alguma dúvida, passa aqui no meu perfil, deixa nos stories. E não esquece também, entra lá no perfil, dá uma curtida, segue a gente lá, que a gente está sempre acompanhando aqui. Eu estou sempre junto com meu pai nas lives. E você não pode ficar fora dessa, não. Deixa sua dúvida lá, deixa sua pergunta, fala que quer participar, que a gente vai te chamar amanhã ao vivo. E bom, para você que já é da nossa live, sabe, quem entra, compartilha e clica no coração. Então, a partir de amanhã, eu quero ver esse público aumentando. Já entra, clica no aviãozinho, seleciona aquelas primeiras 50 pessoas que aparecem para você, já envia, clica no coração. Quanto mais clicar no coração, mais relevância tem a live e para mais pessoas ela é entregue. Então, fiquem ligados, cliquem no coração, cliquem no avião e vamos divulgar essa live, vamos bombar o Rema.
Isso mesmo. Fala o seu perfil de novo pro pessoal aí. Pode me seguir aqui no Pacífico Griffiths. Agora, enquanto eu estou na live, você clica no nome do meu pai e vai aparecer embaixo. Clicou no nome dele, aparece Apóstolo Marcelo Carvalho e Pacífico Griffiths. Pedro Carvalho. Só clicar que já vai direto para o meu perfil. Maravilha, filho. Beijo do coração. Obrigado pela sua participação. Amanhã nós estamos juntos. Que horas? 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Você é meu convidado especial. Não perde, não. Vem pra cá. Tchau. Vai. Tchau. Beijo.